O importante é ter a participação da professora e cientista Aline Intorne aqui no nosso programa. É a 94ª vez que ela participa do Ciência pra Gente aqui na Via 5. Professora Aline Intorne, bom dia com muita alegria. Prazer muito grande tê-la aqui no programa, professora Aline, bom dia. Oi, Nelson, bom dia, o prazer é todo meu. Agora tá mais friozinho, né? O tempo tá Então, esfriando. temperatura boa, né? Gostoso, né? É. Não precisa nem esfriar, não é? Pode ficar assim, não tá bom? Tá ótimo, né? Então tá. Bom lá, professora Aline, nós estamos acompanhando acompanhamos nas notícias de ontem o dia da vitória sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mas o clima não foi de paz, porque já são mais de 2 meses de conflito entre Ucrânia e Rússia, gerando muitas perdas e uma crise de refugiados assim assustadora. Professora Aline, quem são os refugiados, hein, professora Aline? Vamos lá, Nelson. A gente tem visto esse tema aí na TV, né? As pessoas indo de um país para o outro. Isso. Agora, então, com essa guerra na Ucrânia, tudo muito complicado, né? Ontem estava nos noticiários aí o tempo todo passando, né? Esse dia da vitória que eu pelo menos não conhecia, fui conhecer pelo noticiário, mas o que a Também não gente sabe, conhecia. né? Apareceu muito, né? E aí o que a gente está vendo são milhões de pessoas se deslocando, né? Os refugiados são essas pessoas que deixam os seus países aí em uma situação de pressão, de ameaça, de perigo, né? Só que isso não é provocado só pela guerra, não, gente. Tem outras situações também, né? Por crises políticas, econômicas, sociais e mesmo eventos naturais dificultam a vida das pessoas, né? É verdade. Porque pode faltar água, faltar alimento. Então, essa situação de refúgio que é pedido em outros países, aí ela se dá numa situação de extrema necessidade, né? E é um problema para o refugiado, porque ele está deixando a sua terra natal aí com uma mão na frente e outra atrás, né? A bem da verdade é isso. Às vezes as pessoas saem sem documento, sem nada. Sem nada, né? Pois é, e aí para o país que está recebendo, gente, a verdade é que também não é fácil, porque essas pessoas, elas são fragilizadas, elas estão carentes, elas precisam de muitos auxílios, né? Muito, muito, muito. E por isso que a gente vê toda essa crise de refugiados acontecendo. Às vezes eu fico assim olhando, né? Quando a gente percebe, são filas e mais filas de pessoas se refugiando, pessoas que pegam embarcações correndo um risco tremendo e muitas das vezes tem naufrágio. A coisa é tão desesperadora e você sai para um país de língua diferente, de costumes diferentes. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa refugiada que está se refugiando, falar que o que eu vou encontrar à minha frente, não é, professora Aline? Pois é, Nelson. A gente viu aí na Ucrânia, nesses 2 meses, gente, já foram mais de 5 milhões de pessoas, Então, né? olha que é isso, saíram né? para os territórios vizinhos, né? Nos primeiros 8 dias da guerra, foi 1 milhão de ucranianos, gente. Muita gente, né? Muita E gente. foi muito rápido, né? Você lembrou bem, Nelson, essas situações aí que a gente se recorda de tempos, um passado recente, né? Dessas Muito recente, embarcações que iam de um lado para o outro, né? A gente viu isso acontecer ali de países africanos, países árabes, indo para a Europa, né? E o que aconteceu é que nesse momento da Ucrânia foi um pouquinho diferente, né? Os países foram mais abertos a receber, né, os ucranianos, porque a ameaça, né, da Rússia, ela está ali colada com a Europa, né? Então, com os outros países da União Europeia, melhor dizendo, né? Então a Ucrânia está servindo aí como essa primeira linha de frente, né? E aí, por isso, também, eles estão recebidos. Os países não tiveram escapatória, bem da verdade. Eles tiveram que receber essas pessoas, né, de uma forma diferente, como a gente já viu em outros momentos, que os países não são tão abertos assim, né? Mas além... Em outras ocasiões, nós tivemos rejeição dos países em receber os refugiados, né?
Isso mesmo, assim, a situação, na verdade, dos refugiados no mundo, normalmente ela é tida com muito preconceito, né, muito porque preconceito. O sentimento do nacionalismo, né, a xenofobia, né, que é esse preconceito com as pessoas de outros países, né, ela é uma situação aí, de fato, muito complicada, né, e a gente vê isso não somente em situações de guerra. A gente viu isso aí com os refugiados políticos agora recentemente do Afeganistão, mulheres, né, quando o Talibã assumiu o país aí no ano passado, que a foi gente muito viu os Estados triste, Unidos, né, se retirando, as pessoas penduradas em avião, lembra? Uma situação muito comovente. Bastante. E aí a gente tem essas mulheres tentando sair de lá e encontrando dificuldade, né? A gente também tem de países africanos, né, os afeganistãos que aí estão migrando pelo mundo, né? E é um número muito grande de pessoas, Nelson, nessa situação, muito viu? Grande, muito grande. E lembrar, né, que tem essa guerra da Rússia e Ucrânia, mas tem outros países que vivem em clima de guerra também, né? Exatamente, assim, e aí é o que você falou, né, essas pessoas, a Unicef chama atenção, né, com relação aos refugiados, porque eles vivem aí separados da família, estão sujeitos à violência, a tráfico de pessoas, né, então são muito ameaçados, né. A gente viu essa situação dos barcos, eu acho que você está falando, foi uma que aconteceu no mar Mediterrâneo ali com os albaneses, foram 15 mil albaneses, né, que ficaram com os botes à deriva, né, muitas pessoas morreram tentando entrar ali na Itália, foi ali na década de 90 que isso aconteceu, se não me engano, e mais recentemente também a gente viu outros botes nessa mesma situação, com países árabes que estavam tentando entrar pela Turquia ali, né? E aí 9 mil pessoas morreram nessa travessia aí pelo mar. Então é uma situação muito complicada, que loucura, né? Agora, professora Aline, como está a situação dos refugiados hoje no mundo? Como que a professora e cientista Aline Intorne analisa isso? Olha, Nelson, é uma situação muito grave, porque, né, para cada 400 pessoas que tem no planeta, um é refugiado. Então é um número muito elevado, né? Se a gente considerar que somos 8 bilhões de pessoas quase já no planeta. E a maioria delas vive em situação de pobreza, viu? 2/3 vivem em situação de pobreza. Aqueles que são estudantes, né, os jovens, a gente tem que lembrar agora que a gente viu lá na Ucrânia, a maioria é criança que estava saindo do país, né? Porque os homens estavam ficando para lutar. Então, assim, as crianças, metade delas deixam de estudar, né? Não conseguem retomar os estudos nos países que estão recebendo. E hoje, essa situação, né, de refugiados, né, de países que são procurados, ela é mais grave na Europa, né, porque a gente está vendo essas... Mas não só por isso, né? A Europa, no último século, a Europa... Ela é muito procurada, né, para receber as pessoas, só que tem essa recusa pelos países, como você sinalizou. Então, no final das contas, né, de 10 refugiados, 9 vão para países que estão em desenvolvimento, não conseguem ficar em países desenvolvidos. E nos países que estão em desenvolvimento também não é fácil a vida deles, né? Porque são países que têm menos oferta de trabalho, né? Que têm menos meios para ajudar essas pessoas. Verdade. E não podemos esquecer que, recentemente, nós tivemos casos daqueles nossos irmãos da Venezuela, que também, em questão política, tiveram que sair da questão econômica, refugiando para o Brasil, né? Muitos venezuelanos vieram para cá. E aí eu pergunto para a professora e cientista Aline Intorne, qual é o quadro dos refugiados no Brasil, professora Aline? Então, Nelson, é bom, né, a gente lembrar, né, e falar do nosso país, o que o Brasil tem representado, né, nesse contexto, e a gente tem feito aí bem o nosso papel, assim, a gente tem sido um país aberto a receber os refugiados. Que bom, né? E isso é bom porque essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente pode comemorar, né, que a gente tem, inclusive, recebido ucranianos, a gente já tem recebido pessoas da Síria, né? A Síria é o país com o maior problema, né, de refugiados no mundo. E como você bem falou, a Venezuela é a situação mais gritante aqui no nosso continente, né? A gente já recebeu, Nelson, mais de 700 mil venezuelanos, viu? Isso.
a gente tem aqui um Comitê Nacional para os Refugiados, né, que é um órgão aí do governo federal que ajuda essas pessoas, né? A gente teve aí em 2020 um número muito grande de pedidos de refugiados, né? Foram 27 mil pedidos aí. Em 2021 isso reduziu, né, consideravelmente, porque a gente teve que fechar um pouco as fronteiras por conta da pandemia, mas só para o pessoal ter uma ideia aí, né? Até fevereiro deste ano aí, a gente já tinha recebido refugiados de 77 países diferentes, viu? 77 países? Exatamente. Nossa, assim, e a Venezuela... 77 países. Nossa, que loucura, né? Pelo maior número, 90% das inscrições são da Venezuela. Muita gente, muita gente. Então, até... Interessante que, falando dessa questão da Venezuela, nós temos aqui no nosso município um proprietário, um agropecuarista que recebeu, eu tenho a impressão que 3 ou 4 famílias de venezuelanos aqui, num projeto que existe do Brasil, de colocar essas pessoas no mercado de trabalho e de dar a essas pessoas uma assistência, e eles são todos acompanhados, né? Por instituições, pelo governo, para saber como é que eles estão aqui no país, né? Muito bom isso. Olha que exemplo, Nelson, que coisa boa, né? Porque o que acontece, né? Normalmente pelos estados fronteiriços, então Roraima, Amazonas, né, são os que mais recebem esses imigrantes, e os estados mais populosos, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, só que quando essas pessoas chegam nessas localidades, nessas capitais, eles não têm oferta de trabalho, né? Então tem sido feito mesmo desde 2018, né, uma força-tarefa aí pelo governo brasileiro para levar esses imigrantes para os interiores, né? O que deve ter acontecido aí em São Fidélis, né, para poder dar oportunidade de emprego para essas pessoas, né? Verdade. Aqui quem acolheu foi a Agropecuária Grumarim, que acolheu essas famílias de refugiados da Venezuela. E é interessante, exemplo, né? Eu acompanho, eu vejo bastante. O pessoal trabalha, as crianças todas na escola, todas tendo acompanhamento. Muito, muito interessante, dando dignidade a essas pessoas, né? Isso que é importante. Pois são de iniciativas assim que a gente precisa, né? Porque são muitos problemas que a gente enfrenta no mundo, mas não podemos esquecer que somos todos humanos, né? Que a gente tem que ter esse olhar aí pelos outros, né? E tentar ajudar. É o que a gente precisa. Tem as dificuldades da língua, os documentos, mas a gente precisa de mais iniciativas como essas, né? Verdade. Muito bem, professora Aline. Muito bom a gente falar, muito bom a gente tomar conhecimento desses fatos, de como andam os refugiados, o que pode se fazer dos refugiados, e a gente torcer para que essas guerras, e principalmente essa guerra da Ucrânia e Rússia, possa ter um fim, porque é muito triste quando a gente vê as pessoas saindo naquela fila, colocando uma mochila nas costas, crianças, idosos, saindo sem rumo, em busca de algo que eles talvez não saibam nem o que eles estão procurando, deixando a sua pátria para viver em pátrias diferentes, com tudo diferente, não é? É lamentável isso. Professora Aline, muito obrigado pela sua participação, sempre brilhante aqui no nosso programa. Encontro marcado para a próxima terça-feira, né, professora Aline? É isso aí, Nelson. Obrigada, hein? Um abraço. Tá bom, grande abraço, professora Aline Intorne.